Espera aí um pouquinho. Gravando. Capítulo 3. Desenvolvimento mediúnico. Então, no capítulo anterior, nós vimos toda aquela preparação que a espiritualidade estava fazendo para a reunião, né? Sim. Então, agora Sim. vamos entrar no desenvolvimento mediúnico. Eu acho que aqui, antes da gente começar o capítulo em si, eu acho que a gente deveria abrir um parêntese para o termo, né? Desenvolvimento mediúnico. Porque na minha época que eu comecei a estudar mediunidade, né, há 40 anos atrás, praticamente, se usava essa denominação, desenvolvimento mediúnico. Hoje não se usa mais. Hoje é estudo da mediunidade, prática mãe, tô ocupada. É prática mediúnica. O que é? Mas não se usa mais desenvolvimento mediúnico. Porque, segundo alguns autores, né, esse desenvolvimento ele não é feito nas reuniões. É um trabalho contínuo, né? Sim, a prática, o estudo é que é feito na reunião, mas o desenvolvimento não. E o desenvolvimento mediúnico ele depende muito de cada um. Né? Nós conhecemos pessoas, né, que são médiums e que, entre aspas, né, exercem a função de médiums e nunca fizeram desenvolvimento mediúnico. Então, quer dizer, não é esse desenvolvimento mediúnico que vai determinar quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar. A gente sabe que o estudo e a prática fazem o quê? Eles aperfeiçoam o médium, né? A atividade dele, mas não é um ponto fundamental, vamos colocar assim, né? Para que o fenômeno aconteça. Tanto que a gente vê que na Umbanda não tem, em outras seitas, e hoje a gente vê dentro do próprio catolicismo, as igrejas evangélicas com práticas mediúnicas, sem nunca ter estudado nada sobre mediunidade. Né? Até porque no capítulo você vai ver que pessoas que querem desenvolver não têm condições. O organismo preparado para desenvolver, né? Sim. Elas têm que primeiro se preparar, né? E aí nós encontramos um duplo preparo, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Porque é aquele preparo que já vem na pineal, né? A pessoa, né? Reencarnada, ela já traz a tarefa de trabalho na mediunidade e já traz uma pineal totalmente preparada para desenvolver isso. E aquele que, mesmo tendo esse preparo na espiritualidade, quando chega aqui na Terra, que é o que nós vamos ver no capítulo, né, principalmente como a Fernanda falou, ele mesmo atrapalha fisicamente todas as possibilidades, quer dizer, ele bloqueia as possibilidades do trabalho na mediunidade. Então, pode acontecer. Pode falar, gente. Não, só uma pergunta. Por exemplo, a pessoa, a pineal, todo mundo tem, e com aí uma certa preparo, mas a pessoa não veio para aquilo. Espera aí, gente, desculpa, meu relógio está tocando aqui, está na hora do remédio. A pessoa não veio para aquilo, mas ela cria toda uma situação que ela vai desenvolver melhor do que o outro que veio. Não pode ser assim também? Pode. Toda a espiritualidade ela tem essa possibilidade de, se é que a gente pode botar num português bem claro, fazer acontecer. Nós já contamos da senhora que não podia engravidar e houve uma necessidade do espírito, só poderia ser por ela e ela engravidou. Então aí é um trabalho da espiritualidade. Mas é o quê? É uma mudança
no processo encarnatório daquela pessoa. Quer dizer, inicialmente, quando ela reencarnou, aquilo não estava no seu projeto, mas pela dedicação, pela necessidade, pelo trabalho que ela desenvolve, a espiritualidade usa aquele elemento para desenvolver esse trabalho. Então, quer dizer, é feito todo uma organização, né? Reorganizado ali aquele corpo físico para dar condições que aquilo aconteça. Não é muito assim comum, não, mas nos casos de necessidade, claro que a espiritualidade atua nesse sentido. Até porque já tem um planejamento já feito, né, para aquela encarnação, né? Mas eu acho que aí Lulu, fica igual aquele caso que a Rosângela gosta de contar, do rapaz que perderia o braço todo, que perde só um dedo. A pessoa não veio para aquilo, mas ela desenvolve dentro da capacidade. Vamos supor, ela se torna uma pessoa que começa a cuidar dos outros e tal, né? E precisa ter aquela visão, vamos colocar assim, espiritual da coisa. Até porque a gente sabe que o espírito, quanto mais ele evolui, né? Independente de ter pineal desenvolvido ou não para isso, ele vai abrindo os centros de percepção dele. Sim, sim. Então, quer Nós dizer, vimos isso hoje, né? Então, independente disso, ele vai conseguir absorver muito mais coisas por causa da evolução, por causa daquele desenvolvimento que ele já está tendo. Fala, Gilson. Não, na verdade, a pergunta era, eu e a Fernanda estávamos em sintonia, era a mesma coisa que eu ia perguntar. Tá. Sobre as pessoas que não vieram, entre aspas, aptas, né? De se prepararem por boa vontade, né? Era mais ou menos a mesma coisa. Estamos em sintonia. Tá bom. Lu, vou começar a ler agora, tá? Boa noite. Olha só, eu vou Boa ficar noite. com a câmera e o microfone ligado e qualquer coisa eu abro, porque o som do meu celular tá muito ruim e eu tô tendo que colocar no ouvido para poder escutar vocês, tá bom? Sim, senhora. A senhora tá Ok. rouca? Tô, gripei. Eu tô sentindo sua voz carregada. Porra, aí quando eu cheguei no cimo e o ar-condicionado tava ligado, aí haja organismo, né? Já estamos vivendo isso sem o ar-condicionado, imagino com ele. Não, aí eu tinha levado a Manu, tava aquele calorão, tava de camiseta, aí fiquei no ar-condicionado de 12, 14, aí tava achando que o corpo ia aguentar. Tá, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá joia. Isso é que interessa. Então, vamos lá. Estamos começando o capítulo 3, tá? No meu livro aqui é página 31, mas cada um tá com uma edição aí. Os serviços... Joia, eu já tô no capítulo 3, eu já tinha aberto, porque eu sabia que tinha parado no 3, aí já tá aqui no início do 3, tá bom? Então tá, então vamos lá. Página 26, página 26. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Então, quer dizer, ele tinha muito trabalho, né? E aproveitava, o que a gente muitas vezes não faz, aproveitava todo o tempo livre para poder aprender e se dedicar mais. Havia sempre o que aprender. E constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje, à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual.
Sim. Então, isso aqui só vem corroborar o que a gente está estudando desde o início. Né? A reunião, ela nunca começa com a participação dos encarnados. Ela começa dias antes, né, com os médiuns e muito tempo antes no próprio ambiente, na própria casa espírita, para poder organizar tudo. Eu me lembro um dia que eu estava numa reunião mediúnica lá em Volta Redonda e num determinado ponto lá da reunião, um dos mentores se manifestou dizendo que tinham sido instalados naquele dia, né, para aquela reunião, vários equipamentos novos que ainda não tinham sido usados naquela reunião mediúnica. E entre eles, depois nós descobrimos que foi o que fazia a tradução. Então, os médiuns, né, que não tinham conhecimento da linguagem daquele espírito, né, que ele falaria em outra língua, a espiritualidade colocou esses instrumentos de tradução para os médiuns poderem entender, né, claramente o que o espírito estava falando, né, estava trazendo. Coisa, hein? Então, a gente vê aí que até os ambientes, né, na reunião, eles são montados de acordo com as manifestações que vão ocorrer. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou. Então, quer dizer, até o socorro magnético, né, era diferente. A gente sabe que é, né, porque cada espírito traz uma história, uma necessidade. Então, cada reunião preparada também, como você falou, né? Sim, de acordo com o que vai ser atendido, né? Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Aí é o quê? Que o povo não se prepara ou não vai de boa vontade? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas e mais alguma coisa. Vai para cumprir tabela? Vai por interesse social, vai por achar que vai ser bom para ele, é o interesse particular, vai para levar o nome de alguém que ele quer saber se vai vir algum espírito para depois ele passar aquela história para frente. Vai pelo fenômeno. Vai pelo fenômeno. E se você quiser, a gente pode enumerar aqui N possibilidades que levam alguém a uma reunião. Nós já tivemos, e a Fernanda acho que estava presente nesse dia, uma reunião mediúnica em que foram algumas pessoas por simples curiosidade e foi permitido que ela presenciasse a reunião. E foi uma das piores reuniões que eu participei na minha vida. Eles não ficaram, se a gente pode chamar assim, né, que não é muito certo, eles não ficaram na mesa mediúnica, mas eles ficaram numa fileira atrás, dentro da sala mediúnica, para verem o desenvolvimento da reunião, para assistirem à reunião. Nossa, e atrapalharam tudo. Uhum. Eu já participei disso mais de uma vez. As pessoas elas têm muita curiosidade na reunião mediúnica, essa que é a verdade. Nós chegamos ao cúmulo, né? A Fernanda vai lembrar disso muito bem. Nós chegamos ao cúmulo de ter uma pessoa que ofereceu dinheiro e queria participar de uma reunião mediúnica. É lógico, esse dinheiro aí era coisas para casa, reforma, essas coisas assim.
porque queria participar de uma reunião mediúnica. Não foi isso, Fernando? Foi. Que isso, gente? Então, a gente vê aí, né, o lado humano da coisa, né, interferindo no trabalho da espiritualidade. Como o texto de abertura, né? É o eu. Qual o objetivo, Rosângela? Qual que era o objetivo? Era só curiosidade? Mais ou menos. A gente não ficou sabendo exatamente, porque nós achamos também que a pessoa queria ver se recebia uma mensagem ou uma visita de um determinado espírito. Mas por isso que é muito importante a retidão e a moral do dirigente da reunião, encarnado, né? Uhum. Isso é muito importante. Porque eu vi uma reunião mediúnica também, em que um familiar de uma pessoa que participava da reunião queria, porque estava passando mal e precisava, e o dirigente, na época, não sei porquê, resolveu atender, deixar a pessoa participar, e foi terrível também. Entendeu? Normalmente a gente observa nessas reuniões em que entram pessoas que não deveriam estar ali naquele momento, que a situação não fica boa. Porque não está afinizado com o grupo, né? Sim. A energia é completamente diferente, não tem preparo, não tem nada. E parece que a espiritualidade, eu não sei, trabalha para mostrar para a gente que aquilo foi errado. Então, coloca uma reunião tumultuada, uma reunião potencializa diferente. O caos, que já é. Isso. Acho que essa é a palavra certa. E talvez não aconteçam coisas piores porque eles protegem, né? Sim, eles não deixam que aconteça coisas piores, mas eles potencializam o nosso caos, que nós estamos vendo que existe em toda reunião mediúnica, para a gente ver se percebe, né? Sente na pele, né, o que está acontecendo. Olha aí o que você fez de errado. Nós vimos, né, no outro livro, né, quando eles permitem que aqueles espíritos participem da reunião, o que era parente, né? Parente de fulano, de ciclano, vamos levar lá para a reunião para ver se eles despertam, para ver se eles melhoram. E foi o caos que foi, né? Quase saiu confusão na reunião, porque e todos desencarnados. Né? Coitada da Isabel, quase passou mal, quase teve problemas físicos seríssimos por um descuido até dos próprios espíritos que deveriam encaminhar as pessoas, os outros espíritos para a reunião, né? Fala, Fernanda. Eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que as pessoas ainda veem o espiritismo no início dele, entendeu? Onde eram reuniões sociais, eram brincadeiras, entendeu? E as pessoas acho que ainda levam muito para esse lado. Tem muita gente que tem essa visão ainda. Eu penso assim, acho que uma pessoa que chega... nós tivemos, há uns anos atrás, na nossa casa, lá no Jardim de Cima, um rapaz, ele é de família católica e tal, e ele vivia lá, começou a estudar com a gente, todo bonzinho, todo isso, mas o único interesse dele era participar de uma reunião mediúnica simplesmente por curiosidade. Tanto que, na época, né, o dirigente do estudo bateu o pé, foi logo assim que o nosso grupo montou, e ele falou, não, você ainda não tem condição de participar e tudo. Ele saiu da casa espírita. Nunca tive interesse. Nem quero. Eu também não tenho interesse, não. Só se acontecendo, não, deixa fora, deixa eu aqui no estudo, olhando. Tem uma vassoura aí, eu fico recebendo, tá beleza. Quanto menos responsabilidade, melhor. Pega uma vassoura, entrega água, tá ótimo.
Mas a maioria quer ser médium. É porque não sabe a responsabilidade que é. Deixa eu ser e a dívida que é. Exatamente. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Achei esse pedaço fenomenal. Sim. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Viu, gente? Bem. A gente ainda está muito no inicinho da escada, viu? E a retórica, ela é muito forte. O nosso evangelho de domingo está trazendo muitas mensagens de Emmanuel, né, no Vinha de Luz, falando sobre o verbo, né? E nós vemos realmente que nós ainda estamos num nível espiritual em que o verbo ele é muito mais importante do que os sentimentos e as ações. Que é preciso transformar, né? Sim, né? É o que ele fala aqui, né? Um oceano de palavras e algumas gotas de ação. E isso, já te interrompi aí, né, Rosângela? Não, pode falar. Não, isso também eu acho complicado em termos de você estimular o jovem, né? Porque o jovem, no geral, e cada vez mais, né, vive pelos exemplos, né, de atitudes, né? Eu acho que e daí as casas espíritas precisam fazer um grande trabalho nisso, né? De ações reais para poder estimular os novos grupos, né? Eu não sei como é que está a orientação dos jovens, né? Aqui a gente vê no centro que a gente vai até parece que tem um movimentozinho, né? Mas faz esse trabalho de atitudes, né, com os jovens, ou tenta-se, né, por aí. Fala alguma coisa, Rosângela? Eu fico quieta. Eu acho bom nós nos calarmos. Ok. Então, não prolonguemos nesse ponto. Não, isso é sério, Júlio. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Agora é que a vaca vai pro brejo. Eu peguei aqui também, eu fui vendo alguns pedacinhos, até onde eu achei que a gente podia chegar. Aí tem algumas coisas anatômicas, depois, se você quiser que eu mostre. Sem dúvida, porque isso aí não é com a gente. Tá. Bom, pode, sei lá, se é com a Fernanda, comigo. A Aline, já sei que é entendida disso. A Lu, eu não sei se... Mas eu acho que a psicopedagogia também não te dá uma base para você entender essa parte fisiológica. Não entendida de nada, não. Assim, o curso em si não dá, mas aí depois você corre atrás ou o negócio fica feio, entendeu? Mas eu tenho um conhecimento muito grande, mas é uma coisa que eu tenho corrido bem atrás. Então tá bom. Então já tem aí, vários aí para ajudarem nas interpretações. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Entendeu a mentalidade de quem vai participar da reunião? Sim, é sorte. Tem boa sorte. Ele precisa de sorte. Será que ele fez o trabalho dele durante toda a semana? Será que ele se preparou no dia da reunião? Será que ele está mesmo realmente imbuído? Ou ele vai contar com a sorte? Lá embaixo a gente vê que não tá, não, enfim, deixa quieto. Vamos ver a situação da figura agora. Não tenho vindo com assiduidade às experiências. Quer dizer, a gente já sabe que ele é mesmo dedicado, né? Não, e o próprio termo, né? A cidade, as experiências. Vem umas experiências, não vem um trabalho. Isso que eu estou falando, tá vendo como vê ainda na época lá do início? E é como agora, né? Boa parte, né?
Não, continua a mesma coisa, não mudou nada. E não é questão de sorte, né? De mérito pelo trabalho. Sim, sim, mas as pessoas ainda não. Quer dizer, algumas não podemos generalizar. Tanto é que a gente está tentando aqui estudar um pouquinho. E tem muita gente boa, mas boa parte, né? Isso faz até se é uma justificativa, né? Também faz um pouco de parte do nosso processo encarnatório, né? Nós ainda estamos com uma dificuldade muito grande de aprendizado, né? Não que o tempo já não nos tenha dado essa oportunidade de desenvolvimento, mas a gente é que fica marcando passo mesmo e andando em círculo e não aproveita o tempo, né? Como ele fala lá, que ele aproveitava todo o tempo possível. A gente não, né? A gente vai o dia que quer, se está chovendo não vai, se está frio não vai, se está gripado não vai, se está isso não vai. E vai tocando, como se diz o outro, empurrando com a barriga, né? E diz que é médio, e diz que faz um trabalho e bate no peito e tem um maior orgulho, olha o eu influenciando aí. Mas vamos falar uma coisa aqui, vou tirar por mim, né? Quando eu comecei a participar de uma reunião mediúnica, que eu fui convidada, que tinha que ir, nós começamos, em paralelo, a ler o livro dos médiuns, apenas. Eu fiquei nessa reunião durante um bom tempo, não sei precisar para vocês quantos anos, mas foi alguns anos. E nunca ninguém propôs a estudar um livro Missionários da Luz ou um outro para poder, desse nível, para auxiliar. O único que nós estudamos mais coisa foi Diálogo com as Sombras, tá? Mas que também não dá esse posicionamento que está aqui, como se portar na reunião mediúnica. Lá, em Diálogo com as Sombras, Hermínio mostra como eram as reuniões dele, mas do lado encarnado, não do lado desencarnado. Então, eu acho que, e vou te falar, hoje, a reunião mediúnica que continua no centro lá, em que eu frequentava, eu vou te falar, eu duvido que alguém deles tenha estudado Missionário da Luz, ou um outro livro de André Luiz, a não ser Nosso Lar. Então, a gente observa assim, o livro dos médios. Sim, o livro dos médios, escrito por Kardec, ele colocou todo o direcionamento que ele aprendeu ali, mas quando você começa a estudar, então, essas obras de André Luiz, você vai aprendendo uma outra forma que lá não ensina. É como a Luciana diz aí, a Lu disse aí. Ela fez a faculdade, ela não teve isso, mas agora ela está correndo atrás porque ela está vendo necessidade. Então, eu acho que falta também, por parte daquelas pessoas que estão numa reunião, se inteirar mais do que é, né? Estudar os detalhes. Porque há coisas que André Luiz fala aqui que você não vê no livro dos médiuns, não. Aqui é a prática, né? Sim. E lá é a teoria. Como a gente sabe, né, do velho ditado, que a teoria na prática é outra, então, quando a gente cai na prática, você se assusta, por mais que você tenha estudado o livro dos médiuns, né? Sim, mas aí você tem que estudar as obras complementares para poder realmente saber o que você está fazendo. Sim. Fala, Lu. Não, e a época que foi, né, Sim, lançado, né? A gente ainda não tinha conhecimento todo como a gente tem com o advento do André Luiz, né? Que foi uma outra revolução dentro a nível de conhecimentos dentro do espiritismo, né? Sim.
Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? Uhum. Ele quer fazer psicografia. Mas será que ele está preparado para psicografia? Sim. Eu gosto que a Maíse Braga sempre fala que as pessoas entram no centro, quer logo psicografar nas paredes, escrever, só quer receber mensagens de espírito. Eu sei bem o que é isso. E é aquele problema. Se recebe uma mensagem de um espírito inferior entre aspas, aqueles que não estão ainda num nível dos sofredores e tudo, fica indignado. E acha que ele está muito acima daquilo. E aí o que ele faz? Eu sou um trabalhador dedicado. Você vê, no meu nível, eu recebo mensagem desses espíritos sofredores. É de nível para nível. É o eu da página inicial. Então vamos ver a dedicação dele. O lápis dele, coitado, tá parado lá e não sabe o que ele faz. É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Quer dizer, você não recebe nada, você não dá comunicação, você não escreve, aí você vai desanimando. Aí você não vai à reunião. Por quê? Porque você foi lá por interesses pessoais. Não. Aí você se sente diminuído pela espiritualidade. Porque assim, eu nunca participei de uma reunião mediúnica, mas pelo que vocês falam, a questão da manifestação é uma consequência, né? Da reunião, do estudo e da ambientação que foi feita naquele dia, né? Sim, os espíritos, como nós vimos no início do capítulo, os espíritos já foram colocados ali. Toda a reunião já está montada pela espiritualidade. Mas aí chega o quê? Chegam os problemas, que são os encarnados. Eles vão corresponder àquilo que é necessário ou aquilo que foi planejado ou programado para ser feito? Nós vamos ver aqui como é que é. E você vê que sempre arruma uma justificativa. Um está desanimado e o outro ainda dá razão a ele. É pena, realmente isso desanima mesmo. O que se acha a solução, na verdade, é o problema, né? Não é fácil. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Quer dizer, a culpa é de quem? Dos espíritos que não estimulam. É da espiritualidade. Acrescentava uma senhora de boa idade. Boa idade deve ser velha, né? Mas aí não é boa idade, né? Eu fiquei nessa dúvida aqui. Boa idade deve ser o quê? Uns 25, 30 anos, né? Porque é uma boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. Será por quê? Ela tem toda essa sensibilidade, ela sente em determinados momentos e quando chega na reunião, que é o local, que está tudo preparado, ela não sente nada? Algo está acontecendo, né? Lá na frente. A palestra continuou interessante e pitoresca. Sim. Ele botou a palavra perfeita aqui, né? Esse pitoresca fechou. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento.
Então, depois de tudo isso, começou a reunião. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. Você vê, na prece, eles conseguem prestar atenção. Eles conseguem estar presentes, porque o que ele diz é que acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Gente, uma reunião mediúnica com 18 pessoas, mesmo que tenha um dialogador e um médium, é gente que não acaba mais. Mas será que não é o grupo todo? Agora, imagina se todas essas 18 forem igual esses 3 primeiros aí. Acho que Se não vão 3 já chegar estão perto. atrapalhando, Aline, imagina 18. Não é? É isso, minha gente. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicofonia. Não, a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação, quer dizer, a psicofonia. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Esse pedaço até marquei. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático. Esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Perseverança. Acho que nesse finalzinho aqui não precisa dizer mais nada, né? Será que eles têm tudo isso? Disciplina, a gente já viu que um ali já não tem, que ele não vai, está desanimado. Educação já foi dito pelo linguajar, né? Perseverança e esforço também não tem. E a educação? Complicado. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sinceramente, eu juro para vocês que esse negócio do Espírito Santo aqui eu boiei um bocado, não tem nada de Espírito Santo. Fernanda, você esclarece aí o Espírito Santo? Bom, pela Igreja Católica é o Pai, o Filho e o Espírito. É Jesus, foi o Pai, o Filho e o Espírito. Seria trazer a verdade, né? Sim. Para os católicos, o Espírito Santo é Deus, né, trazendo a verdade pura, né? Porque pelo que ele coloca aqui, ó, é a língua de fogo do Espírito Santo. Porque eles têm aquele... na igreja evangélica tem muito... E nessa... Eu esqueci o nome. Não é o Emaús, não. É um outro que tem na igreja católica, que eles falam pela língua do Espírito Santo, pela língua de fogo. Você fala, você não entende nada do que está falando. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles falam. Tem um monte de coisas assim. Falam em outras línguas. Isso, que é a língua do fogo, né? Nós vimos isso aí, né? Pentecostes. É o Pentecostes judaico. Eu ainda anotei aqui do lado, a noite de Pentecoste. Né? Porque foi a demonstração do alto de como a espiritualidade agia. Então, entre pessoas que não tinham conhecimento nenhum, de repente, cada um começou a falar uma língua diferente. Uhum. Que é a xenoglacia. É um Google Tradutor Espiritual. Então, deixa eu voltar um pedacinho aqui.
Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem nos círculos de sombra. Primeiro, porque não encontra nada. Segundo, que acabam fazendo contato com espíritos indesejáveis, né? Também. Porque cadê a preparação? É o que a gente está falando lá desde o início. Cadê a preparação? Será que ele fez? Será que durante a semana ele buscou não entrar em briga, em contenda? Será que no dia da reunião ele se portou, né, da forma mais correta, né, que a gente sabe que correta é impossível, mais correta possível? Na realidade, se ele tentou se aprimorar dia a dia, né? Vencer os seus próprios desafios. Porque a maioria das pessoas não param para pensar que ele é médium 24 horas por dia. 24 horas mesmo, porque quando ele está dormindo também, o espírito dele se desprende e ele vai trabalhar. Não é só na hora da reunião, né? Não é só na hora da reunião. É a reforma íntima diária que ele deve praticar, né? Deveria, né? Para conseguir atingir esses objetivos que ele tanto quer, né? E nós sabemos, nós que somos médiuns, nós sabemos que se você tem algum problema, vamos colocar no dia da reunião, para ficar uma coisa assim mais restrita, você chega na reunião mediúnica, você não rende nada. Não rende assim, não consegue concentração, você não consegue captar a mensagem dos irmãos que estão ao seu redor. Muitas vezes você entra mudo e sai calado, ou então sai falando um monte de besteira ou antes ou depois da reunião, né, de blasfêmia, porque não trabalhou. Ou então, aqueles que têm o problema do eu, né, fala assim, nossa, a reunião hoje foi maravilhosa, eu me desliguei daqui e fui trabalhar nas colônias espirituais. Que foi trabalhar em colônia espiritual? O quê? Ficou grudado ali na mesa, na cadeira, e a espiritualidade tratando dele, e ele não quer admitir nada disso? Isso acontece muito com a gente. É um trabalho de domínio do ego. Primeiro. E eu conheço um médium, quer dizer, se diz médium, não sei se é, e que algumas pessoas até confiam muito, e que ele diz que ele não abre mão da cervejinha dele no final de semana. Então não vai para casa espírita, né? Fica com a cerveja. O pior é que não dá para servir aos dois, né? Pois é, mas nós vamos ver isso aí. Diz o evangelho que não se serve a Deus e a mamon, né? Mas tem muita gente que serve e acha que está fazendo perfeito. Mas serve Deus, quer dizer, não serve a Deus, né? Mas serve ao mamão. Não precisa ser a mamão. Plantar mamão. Serve uma mãozinha madurinha? Serve. Aí já valeu a pena, eu adoro. Você, eu sei que não come mamão de jeito nenhum, mas eu adoro. Eu amo mamão. Eu também. E também tem, assim, a espiritualidade que não está muito interessada nesse tipo de reunião, né? No dia da reunião, arruma uma renca de histórias para atrapalhar, né? Sim. Não, você vê que numa coisa, entre aspas, né? A gente não pode comparar, mas a gente pode exagerar um pouquinho, uma coisa mais simples. Eles não deixam o microfone funcionar, eles travam o computador, eles fazem um monte de coisa. Quer dizer, a influência é muito grande. E nos dias de hoje, com toda essa
atmosfera conturbada que nós estamos vivendo, isso fica mais ostensivo ainda. Sim. Isso exige uma atenção mais ferrenha, né? Sim. Gente, você vê casais que participam de reunião, quer dizer, nem precisa do casal, só um ou dois, que participa de reunião mediúnica, o quanto eles têm problema nesse dia em casa. Nós sabemos. Quinta-feira aqui é uma loucura. Não, eu tava E com o isso porque não celular. é nem uma reunião mediúnica. Um só dia um de estudo. É só um estudo. É isso que eu tô falando. Então, Fala, Lu. Há 20 minutos antes de começar, antes de eu falar com a Manu que eu ia entrar. Na hora que eu liguei, eu tô tendo que colocar no ouvido. Parou o som. Não, nós também não tínhamos som no início, não. A gente quase teve que mudar. O outro computador está até ligado ali do lado, porque não funcionava. Isso aí. Eu estou no celular porque não funcionou para a gente estudar junto hoje. Aí eu acho que a gente tem que se reportar lá em cima. Toda a edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. É simples, é só a gente ver quantas pessoas tem no grupo. Algumas. Quantas participam. Lá no WhatsApp é uma galera, Poucas. Aqui, o que aparece escrito aqui, ó, nós já tivemos 27 pessoas. Quantas participam? Hoje nós temos 5. 6. 6. Porque vocês aqui, para mim, contam como um só. Mais 6. Mas, pessoas. gente, nós estamos falando do grupo, o nosso grupo aqui pelo computador, né, pela internet, mas nas casas mediúnicas é a mesma coisa. Você começa um estudo com 30, você termina com 5. Quando conclui. É o normal, quando conclui. Porque eu uma vez estava dando um estudo de mediunidade no Aprendizes, chegou no momento lá que o Paulo mandou parar. Porque já tinham, acho que 3 anos que a gente estava estudando. Mas ele fazia questão que você lesse capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é imenso. Então, quer dizer, todo mundo foi desmotivando, é um negócio que fica realmente entediante, e, no fim, o próprio presidente, que era o presidente da casa, resolveu parar com o estudo. E aí, acabou? Acabou? Acabou o estudo, não teve mais. Porque até nisso você tem que estar se adequando, né? Em compensação, nós fizemos o mesmo estudo aqui na Casa do Caminho, que era a Márcia, o Zé Luiz, foi o Paulo de Aquino algumas vezes. Engraçado que eu acho que éramos 4 ou 3. Foi um estudo super agradável. Era um capítulo por dia, cada um preparava o capítulo, um levava um vídeo, um fazia realmente em PowerPoint, cada um fazia aquilo que achava que ia chamar a atenção e ia cativar. E era 1 hora só, o outro lá era bem maior. E atingiu o objetivo. Quer dizer, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? E eu estava vendo uma palestra, de quem que foi? Uma palestra que acho que foram vocês mesmo que mandaram. Eu ouvi tanta palestra nessa semana, que ele fala, como é que pode, gente, um estudo de um livro levar 3 anos? Eu vou ficar 5, 6 anos estudando sem poder fazer nada dentro de uma casa espírita, porque eu tenho que estudar tudo primeiro para depois participar dos trabalhos da casa. Foi a palestra do Rossando, eu acho. Ele coloca isso claramente lá.
Eu acho assim, os trabalhos mais complexos, né, como é o caso das reuniões mediúnicas e um monte de coisa, obviamente, há uma dedicação no estudo, sem dúvida. Sim. Você tem que ter uma base, é óbvio. Né? Agora Claro. tem um monte de atividade que pode ser feito paralelo, né? Eu frequentei uma casa espírita no Rio uma vez, em que a senhora sempre fazia as aberturas das palestras e tudo, né? Ela era esposa do dirigente da casa, não sei o que ela era. Aí ela foi falar sobre isso, que as pessoas não podem usar a mediunidade se não fez um curso, se não tem, não sei o quê, tá. Mas ela colocou que ela podia, né? Então, ela contando uma história do metrô, mas não é você usar a mediunidade, essa mediunidade que nós estamos estudando. Mas, de repente, você olha para uma pessoa na rua, a pessoa está chorando, sei lá, e vem para você aquilo que você precisa ir ali, conversar com ela, e você não pode, porque você não pode usar a sua mediunidade. Entendeu? Então, são coisas assim que... Então, você teve aquela... Seu mentor falou ali, vai ali, conversa com ela, você tem uma palavra boa para ela, e você não vai porque você não pode usar. Isso é falta de capacidade, né? Sim. É um engessamento, se é que a gente pode chamar assim, de absurdo. Né? Mas, infelizmente, o que a gente vai fazer? Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perspectivas dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, acho que resume tudo, né? É o que a Fernanda falou. Se você não faz a sua reforma íntima, se você não trabalha para isso, você vai ser aí um Frederico Figner, que tinha uma postura toda especial, era presidente da FEB, era isso, era aquilo, e no fundo, o que ele mudou nele? Em que ele se transformou? Nada. Então você chega no plano espiritual achando que vai ter uma recompensa maravilhosa pelo trabalho que você fez e você deixou, na verdade, muito a desejar. É o que André Luiz mostra a respeito dele mesmo em nosso lar, né? Eu sou médico, então eu vou ajudar. Vai ajudar a fazer o quê? Se o senhor não sabe fazer, se o senhor não aprendeu a fazer nada. Mas no caso do André, ele ainda podia alegar, entre aspas, né, que ele não tinha conhecimento da vida espiritual. Aline. Oi. Fala para a Rosângela aí que no direito a gente aprende que você não pode negar desconhecimento da lei. Ela sabe disso também, quanto Pois é, acho que ela esqueceu disso. Ela esqueceu. Não pode alegar, não? De jeito Desconhecimento nenhum. da lei, Dentro do não. direito, não. Tá vendo? Deus também vai falar isso para você, filhinha. Eu botei isso na sua consciência. Você não acessou porque não quis. Não acessou porque não quis, é verdade. Agora uma pergunta na prática. Mas isso também cabe para a gente aqui na doutrina, porque assim, se todos nós temos a centelha divina e a gente já tem, né? Claro que acho que existem exceções, mas se a gente já vem com uma noção do que é bom e do que não é bom, a gente também, espírito ou não espírita, de certo modo, também não pode alegar o desconhecimento das leis de Deus. Sim, a gente age de acordo com nossa conveniência. Exatamente. Sim. Que a gente sabe que não é bom, mas se for benéfico para a gente, a não ser que a gente tenha o nosso aspecto ético, moral
correto, a gente deixa passar. Então, Gorete, para nenhum dos lados, viu? Não, nenhum dos lados. É isso que eu tô falando. É por isso que eu estou falando em relação ao André Luiz, entendeu? Ele foi, mas que o Rosângela está falando, ele não conhecia. Não conhecia em termos, porque você... Antes, né? É isso que o Justo está falando, a questão da gente aprender a lidar com a nossa ética, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. Queria fazer uma pergunta prática, não sei se cabe aqui. Né? Se pressupõe que numa reunião mediúnica, o dirigente da reunião, né? Não sei como se chama, se é o dirigente mesmo, ele estaria, entre aspas, liderando e com a posição reta, né? Para poder intermediar ou intervir a questão dos médiuns. Se houver algum desvio dele, porque, por exemplo, pode ter um dirigente que não está tão preparado. E como tem? Ou até está menos preparado do que os médiums, ou um médium, provavelmente. Como é que funciona isso? Porque, na verdade, não é ele... Eu estou falando as palavras que eu já li, que eu sei que acho que já se mudaram, né? Porque o próprio dirigente é o doutrinador, né? Seria. Não, né? Como é o nome? O doutrinador é um, o dirigente é outro. Exato, mas o dirigente estaria numa escala com uma certa superioridade na reunião, né? Sim. Aí nós temos dois tipos de reunião, como a gente já discutiu aqui. Existe a reunião em que o dirigente é o doutrinador, é o dialogador, no caso, né? Hoje eu dou o nome de dialogador. Mas esse modelo hoje, ele já não é tão usado assim. Na maioria das vezes existe um dirigente, existe o médium e um dialogador para cada médium. Esse é o certo. Ok. Para que essa reunião possa fluir. Porque o que acontece? Quando tem um dirigente e ele é o dialogador, você não tem fluidez na reunião. Porque você tem que ir pulando de um em um, porque não pode cada um dar manifestação ao mesmo tempo, porque senão ele não tem como atender. Então, isso aí gera, além do tumulto, uma perda de tempo muito grande. Então, hoje não, né? Já há muitos anos, acho que isso começou em São Paulo, as reuniões mediúnicas hoje, você tem um médium e um dialogador para aquele médium. Porque o médium pode ficar dando passividade o tempo todo da reunião e auxiliando uma quantidade muito maior de irmãos. Ok. Mas pode ter uma inversão nessa de valores morais, né? Por exemplo, claro. Sim, isso aí é uma coisa que está sempre presente, né? Porque depende do ser humano, né? Uma reunião... Eu nunca peguei uma reunião que tem aí um dirigente autoritário, né? Então eu não posso dizer. Mas, assim, na reunião ali que eu participava, quando o dirigente não estava fazendo coisas que não eram corretas, né? Não deveriam ser feitas daquela forma, a gente chamava atenção, a gente tomava o lugar dele. Nunca tivemos problema com isso. Agora, numa reunião com um dirigente autoritário, eu creio que é mais difícil. Né? Que é mais difícil. Eu vivi isso, né? Porque a Tivone não aceitava a opinião de ninguém, né? Ela era o top na reunião mediúnica. Então, ela era médium, ela era vidente, ela era a dialogadora, ela era tudo na reunião. E você tinha o seu tempo. Era de acordo com a posição que você estava na mesa. Então, chegava o momento em que ela virava lá da cabeceira da mesa, porque ela sempre ficava na cabeceira da mesa, e falava, agora é a Rosângela. E aí você tem que dar a manifestação dentro daquele período que foi, daqueles minutos que foi te concedido. Se passou da sua oportunidade, passou da sua hora, você não pode se manifestar mais na reunião mediúnica. Cara, mas é muito engessado isso.
É o que a Fernanda está falando. Esse é o estilo do autoritário do engessado. Mas nem se estudava na época mediunidade. Né? Não tinha um estudo. Isso, né? Você lia um pedacinho de um evangelho, ou você lia até um pedacinho do livro dos médiuns e parou ali. Ninguém discutia, ninguém levantava nada. Era só assim que a coisa acontecia. Eu levei 3 anos para dar a minha primeira manifestação. Sentada à mesa mediúnica. Então, quer dizer, aí você vê que já tem vários modelos, né, de como isso ocorre. Porque o dirigente autoritário, ele não admite erro, falha dele de jeito nenhum, né? Então ele deve realmente... Acaba sendo castrador, né? Sim, sim, E sim. muito. Como toda pessoa autoritária, né? E acho que além de castrador, é uma pessoa que não tem humanidade, se é que a gente pode usar isso, não era esse termo que eu queria encontrar, mas não tem carinho, não tem apreço. Aquele irmão desencarnado que está ali sofrendo. Porque como ele não tem tempo, ele não pode ficar dando voz àquele irmão que está ali. Aquele é vapt-vupt. Então, muitas vezes, o irmão não consegue nem expressar aquilo que ele quer totalmente, porque não tem condição. Você vê. Foge a um dos objetivos, né? Que é a caridade. Sim, esse é o maior, eu considero, o maior problema dessas reuniões. Você não atende um número regular de irmãos e ainda os que você atende, você não dá atenção aí. Eu e a Fernanda já tivemos aí reunião mediúnica, que nunca era de 1 hora, né, mas que tinha meia hora de estudo, de 30 minutos, em que praticamente a gente ficava com o irmão só. E às vezes no final você não conseguia esclarecer aquele irmão. Ele teria que voltar numa outra reunião. É improdutivo. Então você vê aí. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente pode tirar por nós mesmos. Vamos supor, você numa escola. Às vezes, da primeira explicação do professor, você pega e beleza. Outras você vai levar aulas e aulas, vai ter que depender talvez do explicador fora para entender. Então as pessoas querem que em 5 minutos uma pessoa que está aí presa há séculos vai entender tudo rapidinho. Sendo que muitas vezes você não pode nem falar para ela que ele está desencarnado, que o que ele está vivendo é uma experiência nova, porque ele não está mais na carne, você não pode falar nada disso. Você tem que arrumar um outro caminho. Eu e Fernanda já tivemos caminhos assim que a gente, no final da reunião, a gente parava, o que aconteceu? Porque a gente nunca tinha imaginado que teria que seguir um caminho daquele. A gente já viajou com o espírito, a gente já levou ele para comer bolo na casa da avó, a gente já fez coisas assim que é inacreditável quase, para conseguir acalmar aquele irmão e dar a ele uma qualidade aí de entendimento que depois ele vai atentar para o que estava acontecendo com ele. Mas como é que você faz isso tudo em alguns minutos? Gente, não necessariamente. Desculpa, Fernando. Pode falar, Gilson. Não necessariamente você é uma coisa certa de você esclarecer ao espírito de que ele não está mais encarnado. Não necessariamente a primeira vez. Eu acho que uns 80, não 80 é muito, mas pelo menos uns 60%, 70% dos irmãos, eles saem da reunião mediúnica sem saber que desencarnaram. Gilson, nós pegamos um irmão uma vez que a família doou os órgãos e ele não estava preparado para doar os órgãos. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum, porque para ele os médicos tinham matado ele tirando os órgãos.
Ele estava dentro da sala de cirurgia assistindo tudo. Putz. Você imagina você convencer um irmão que não, ele já estava desencarnado quando eles tiraram os órgãos dele. Mas ele estava vivo na mentalidade dele. Estava vendo tudo, né? Ele Entendeu? estava ali. Eles estão me matando, eles estão tirando meus órgãos. E aí, o que você faz com um irmão desse? Nesse desespero. E alguns até queriam perseguir o médico, queriam fazer uma opção de coisa. E como é que vocês conseguiram resolver isso? Isso aí é um longo trabalho de acalmar o irmão. Né? Depois que você consegue acalmar, você começa a tentar entrar com a explicação. Introduzir. É o que eu estou te falando. Isso não vai de qualquer jeito. É aquilo que nós estamos vendo aqui no livro, né? Você tem que estar preparado durante a semana, porque a fala vem vindo na sua cabeça que você não sabe nem de onde. Quantas vezes o espírito vira para a gente? Eu agora, né, no finalzinho da minha tarefa, agora eu também virei dialogadora. Às vezes o espírito olhava para mim e falava assim: "Você é bruxa?" Aí eu falava: "Não, meu irmão, por quê?" "Não, porque você está lendo a minha mente. Você sabe o que está se passando. Como é que você sabe que eu passei por isso um dia na vida?" Porque o espírito está ali do lado te soprando a história daquele irmão para te ajudar. Sim. Quer dizer, você já tem que ir preparado para isso. E você já teve a semana preparada também, né, em volta naquela. Exatamente. Aí você tem que estar ali. Aí, aquele irmão fica desesperado. Como é que você consegue captar aquilo? E o dia que você não consegue captar nada? Que é aquilo que eu falei, do dia que você não conseguiu entrar numa sintonia com a espiritualidade. Você fica desesperado. Então, é um trabalho muito meticuloso, tanto de uma parte quanto da outra, tanto do dialogador quanto do médium. Mas, infelizmente, essa seriedade não é tão levada a sério assim. Perguntas que não quer calar. Mas tem muita gente também tentando melhorar, fazendo um trabalho. Sim, com certeza. Isso aí não tenha dúvida. Como nós aqui sentados estudando, com certeza tem muitos grupos por aí. E aí, nós vamos ficar por aqui? No meu aqui são 9h03. Nossa, já? Eu acho que sim. Né? Então... Passou muito rápido. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou. Paramos aí? Paramos. Sim. Então, marquei. Eu estou sem lápis. Esse capítulo é grandão. Não, além dele ser muito grande, ele vai trazer muitas peculiaridades desse tipo. Que a gente vai parar para discutir. Sim. E eu cheguei a pegar algumas imagens aqui sobre das partes anatômicas lá do texto. Mas é mais para frente. Eu boto mais, eu vou tentar ordenar direitinho. Tá tranquilo. Aí você vai falando, se você quiser, a gente vai. Ou eu te envio antes também para você dar uma olhada. Não precisa não. Você coordena daí. Que eu nessas partes já sou uma negação total. Nessas partes sou mais ainda. Sim. Não, eu coordeno daqui, mas eu tento enviar para você ver o que é. Você deve saber o que é, só para relembrar. Tá joia. Tá bom? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? O Gilson está aí, a Fernanda está aí, a Aline está aí, a Lu está aí, a outra Lu está aí. Eu já falei demais. Luciana, ali. Então, para mim, é tudo uma parte muito nova, que é igual vocês falaram, eu não tenho esse conhecimento de estar do que a Rosângela falou aí, né? Então, assim, esse livro, para mim,
eu nunca tinha lido. Os outros dois, o primeiro eu já tinha lido, né, que é o Nosso Lar, que eu já tinha lido, o outro eu já tinha começado um pouquinho, mas deu para acompanhar. Esse eu nunca tinha visto. Então, assim, e o que ele está trazendo, né, das duas partes, tanto da parte biológica quanto dessa parte, para mim são novidades. Então, assim, é muito interessante ouvir esses relatos. E aí eu até estava pensando aqui, agora vai lançar, né? Vai primeiro esse ano agora vir o Nosso Lar de novo e depois vem aquele outro. E aí eu Os fiquei pensando Mensageiros. justamente nessa questão aí da curiosidade que a Rosângela falou, porque assim, eu estou escutando falar e eu estou tipo assim, você vai na sua cabeça vendo aquilo, pensando como é que aquilo acontece, né? E aí você fica. Eu acho que também o filme é uma questão de conhecimento para as pessoas que não conhecem, até levar as pessoas, às vezes, até a buscar, né, uma religião, que tem gente que vai ver o filme e não tem religião nenhuma. E aí eu também fiquei pensando como deve também ser uma coisa de atiçar uma curiosidade. De começar a buscar outras coisas, né? Sim, mas às vezes até essa curiosidade, vamos dizer assim, uma curiosidade só de curiosidade, não só de uma religião, né? Essa coisa, peraí, então deixa eu ir ali ver como é que isso funciona, igual a Rosângela estava falando aí no início. Eu acho, Lu, que até uma curiosidade, não sei, né? Eu acho que atiça mais você a ter uma curiosidade sobre uma reunião mediúnica, eu acho que é saudável isso, só que agora uma curiosidade responsável. Você não vai entrar numa reunião mediúnica por entrar, você vai entender o que... Porque é curioso, é assim, eu também já tive muita curiosidade. Depois que eu comecei a estudar, eu tinha curiosidade de participar. Mas, porque é diferente de tudo aquilo que você imagina. O que você imagina? Que vai vir um espírito ali, você vai ver ele vai falar, você vai ouvir. Não é, muito pelo contrário, é um negócio que se forma na sua cabeça que você não sabe de onde. E forma na sua cabeça e forma na cabeça do outro. Quantas vezes, Rosângela, tem isso, vocês estão vendo isso? Pois é, a ateísta, então, a Rosângela não é muito assim, mas a ateísta, meu Deus, tem tanto espírito. Teias, é aquele espírito que está ali, ó, em tal lugar assim, assim. Por que eu mandei ela ir lá? Não sei, veio na minha cabeça que é para ir até lá. Entendeu? Então, mas eu acho que agora, inclusive, eu vou tirando por mim, eu não entraria mais de qualquer jeito numa reunião mediúnica. Estudando aqui agora, nossa, muitas vezes, acho que em muitas reuniões que eu fui, eu teria mudado a atitude antes. Eu acho que o conhecimento é tudo, né? Eu acho que você, mesmo que você não tenha prática, mas se você já tem um pouco do conhecimento da coisa, né? Eu acho que já ajuda muito. Mas né? principalmente o esclarecimento, né? Quando você esclarece alguma coisa, como é que, igual o Gilson falou, eu nunca fui, como é que é uma reunião mediúnica? Ah, tem esse formato, tem aquele formato. Quer dizer, quando você entra numa reunião, primeira coisa que você tem que fazer, qual é o formato dessa reunião? Como é que ela se desenvolve? Mas a maioria das pessoas, ninguém quer saber disso. Então, você precisa ter um conhecimento prévio para você poder ingressar numa coisa sem cair lá de paraquedas, né? Sim. Se harmonizar com o grupo e não atrapalhar o grupo, né? Sim, eu acho que trabalhar o seu ego também, para você não chegar na reunião achando... Porque, por exemplo, a Rosângela está falando aí, que ela, nos últimos tempos, ela terminou fazendo doutrina. Há médiuns que não aceitam fazer doutrina, porque eles são médiuns. Mas se você colocar na ponta do lápis a responsabilidade de um e a responsabilidade do outro, eu acho que a do doutrinador é maior. Né? Ela é muito mais, mas o outro não, ele acha que ele tem esse poder divino.
E quando você vai estudando, você vai percebendo que não é assim. Então, eu, por exemplo, quantas vezes na reunião mediúnica almoçava, normal, comia carne no almoço. Hoje você vai ver que isso atrapalhava a reunião, e eu nunca entendi, porque no livro dos médiuns nunca falou isso. E ainda, até hoje, existe uma polêmica em cima disso, né? O Chico mesmo é usado como exemplo disso, porque ele comia carne. Então, uma vez, dizem que essa fala é dele, né? Que ele foi questionado sobre o consumo de carne, e ele falou assim, não é muito melhor eu comer o meu bife e ir para a minha reunião mediúnica tranquilo, satisfeito, do que sentar numa mesa mediúnica e ficar só lembrando e pensando no bife que eu não comi? E aí? O negócio não é simples na forma assim de você dizer, não, é isso, é aquilo, você tem que fazer. Gente, espiritismo não existe. Ontem eu estava discutindo isso com a Marlúcia e a Denilza na hora do evangelho. Espiritismo não existe isso. Fórmulas, né? Não tem nada pronto. Pronto assim no sentido de que vai ser sempre assim. Se no mundo já existem exceções a tudo, né? Principalmente as regras de gramática que quase matavam a gente, e imagina na vida e na vida espiritual. Sim. Cada caso é um caso. Não adianta você querer colocar um padrão que você não vai conseguir seguir. Estudar. Estudar. Dizem, né? A gente aprende na doutrina que desencarna um avião com 100, quer dizer, cai um avião morrendo 100 pessoas. São 100 desencarnes. Sim. Diferentes, quer dizer, 100 mortes iguais e 100 desencarnes diferentes. Exato. Com histórias e desenrolares diferentes. Sim. E ainda tem um detalhe em cima disso. Tem alguns que não vão desencarnar. Porque é o que a gente estava discutindo ontem no Evangelho. Desencarnar é sair da carne. Sim. Nós ainda vamos encontrar uns que vão morrer e vão continuar na carne. Porque às vezes eles morreram, mas tem gente que fala assim, não existe diferença entre morrer e desencarnar. Existe. Sim. Tem gente que morre e morre, mas não desencarna. E fica ali colado, né? Fica ali colado no corpo. Olha, deve ser uma das provações mais complicadas, viu? Então, são muitas nuances aí que a gente não tem como dizer que existe uma regra geral, um modelo, uma receita, não tem nada disso. A única coisa certa que eu acho que existe, fora da caridade não há salvação. Então, se a gente não trabalha, se a gente não se aperfeiçoa, se a gente não se transforma em sentimentos, né? Para a gente vai continuar a mesma coisa. Então, esse trabalho é que conta. E aí é nosso, não tem como. Exatamente. Aí vamos cair no livro Voltei de novo. É isso. Quando a gente terminar a série André Luiz, os 16 livros, né? E não foi velhinho. A gente pode estudar o Voltei. Beleza. Porque nós já estamos quase voltando mesmo. Então, vamos ver se eu voltei. Então, se a gente está quase voltando, é melhor interromper o André Luiz, estudar o Voltei, mas se preparar mais. Não. Quando a gente terminar a série André Luiz, nós já vamos estar realmente quase voltando.
A gente pode organizar. O André Luiz, se a gente ler, estudar uns 4 livros ao ano. 4 livros ao ano? Ó, então, Nós Gil, só levamos vão ter 2 que anos em melhorar um bem, livro. hein? Você está iludido. É. Quanto mais que nós pegamos os livros mais fáceis, né? Eu considero até os missionários os livros mais fáceis. Tem uns que eu nem nunca li, porque depois a coisa vai complicando pra caramba. Rosângela, eu já estou agarrada nesses outros, então já desisti. Tem aí Evolução em Dois Mundos. Minha filha, que ó, o bicho pega. Você vai até um pedacinho e depois você desiste. Por isso que tem que estudar em grupo. Em grupo, é. Que um ajuda o outro. Mas vamos lá, quem vai para a prece? Hoje é a Aline, né, que ela falou que ia fazer prece. Hoje não dá, não. Eu tive um dia muito difícil e triste. Fica para a próxima. Okay. Fernanda, Luciana. É você mesmo, Gilson. Não tem jeito. Por que você não faz também? Por que você, meu amor? É engraçado esse povo, gente. Gilson, Deixa não que eu tem vou jeito. fazer hoje. Deixa que eu vou fazer. Viu? Não sei se eu vou conseguir, não, porque Vai sim. li de fora do ar ainda, mas vamos lá. Pai de amor e bondade, queridos amigos do plano espiritual, mais uma noite em que conseguimos aprender para o melhoramento nosso e de nossos irmãos. Pai Celestial, derrama sobre todos aqueles irmãos do nosso orbe terrestre as suas bênçãos, o seu amor, para que cada um receba aquilo que está necessitando para as suas dores físicas e as suas dores da alma. Mestre, com seus ensinamentos e os ensinamentos desses abnegados irmãos do plano maior, agradecemos a oportunidade de poder adiantar a nossa evolução. Nem que seja, Pai, apenas um passo, mas nós vamos evoluir, nós vamos melhorar, vamos nos tornar mais cristãos, mais irmãos, para que possamos entender que todos nós viemos da mesma fonte. Não há ninguém melhor ou pior. Agradecemos pela noite de hoje e possamos, durante o nosso sono, nos tornarmos úteis a este plano maior. Que a paz e o amor do Cristo esteja sempre conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Melhoras Fique aí, com Aline. Deus. Com Deus.